A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus. Para quem não me conhece, sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching, idealizadora do projeto Mulheres Sábias, Casas Edificadas. E se você está chegando aqui no canal agora, eu quero pedir para que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série exclusiva para nós mulheres, baseado nas mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar de uma mulher para lá de especial, com o nome de Abigail, a mulher sábia que evitou uma tragédia. E nós vamos saber quais são os 6 passos da estratégia de Abigail que foi capaz de evitar que a tragédia chegasse até a sua casa. E eu tenho certeza que com esse aprendizado você vai ser uma mulher ainda mais sábia e vai poder aplicar esses conhecimentos na sua vida. Amém? Então vamos lá para a palavra de Deus. Eu queria que você, se fosse possível, lesse comigo aquilo que está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo do 2 ao 3. Então a palavra vai dizer: e havia um homem de Maom que tinha posses no Carmelo, e era muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 3.000 cabras, e tosqueava as suas ovelhas no Carmelo. E o homem se chamava Nabal, e a sua mulher se chamava Abigail. E a mulher era inteligente e formosa, mas o homem era grosseiro e inclinado às más ações, e era da linhagem de Calebe. Já deu para perceber que o marido e a esposa eram totalmente diferentes. Olha o significado do nome do marido: insensato. Porém, o nome da mulher é Meu Pai é Alegria. Totalmente diferente, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa história. A palavra vai nos relatar que por inveja, que por medo de perder o trono, Saul ele começa com uma perseguição implacável para dar cabo à vida de Davi. E Davi, o primeiro lugar que ele se refugia é na caverna de Adulão. E dali ele vai seguindo de deserto em deserto para tentar fugir da sua vida. Porém, ali na caverna de Adulão começa a se juntar aproximadamente cerca de 600 homens que, assim como Davi, estão desacreditados da sociedade, são homens endividados, homens depressivos, homens totalmente problemáticos. Porém, eles vê ali em Davi alguém que motivava, alguém que liderava, e Davi era um líder nato. Então ele começa a ser líder destes homens, que essa tropa aí foi se fortalecendo, e depois mais adiante a gente vai entender que eles se tornam um pequeno exército, uma pequena tropa muito fiel a Davi, que é capaz de dar até a sua própria vida por ele. E a palavra vai dizer que, certa feita, Davi manda com que alguns de seus homens vai até os homens de Nabal para pedir provisão. Porque Davi, ele não fez isso de forma aleatória. Davi tinha crédito, porque enquanto os homens de Nabal, os servos de Nabal, cuidavam ali dos rebanhos, das ovelhas, os homens de Davi, juntamente com ele, fazia como muro de proteção ao redor. Então evitava salteadores, evitava que bestas feras vinham para poder atacá-los, ou seja, Davi tinha crédito. Porém, Nabal, por sua vez, muito grosseiramente, porque isso tinha tudo a ver com o nome dele, insensato, grosseiro, de forma muito grosseira nas suas palavras, ele se recusa a mandar a provisão para Davi e seus homens. Davi, por sua vez, toma aquilo como uma afronta, e quando ele escuta os homens relatarem exatamente, palavra por palavra, o que Nabal diz, ele fica enfurecido e ele diz: então vamos lá, prepara todo mundo a espada que nós vamos subir até a casa de Nabal e não vai sobrar ninguém. Todo homem, se for de colo, se for, não importa, do maior ao menor, todos vão morrer. Então, o que acontece? A tragédia estava anunciada, ia ser morte na certa, não ia ter o que ser feito. Porém, conversando com a mulher de Nabal, conversando com Abigail, um dos servos de Nabal, ele relata aquilo que tinha acontecido, relata que a tragédia estava anunciada. E o que Abigail, sendo uma mulher sábia, inteligente, sendo uma mulher diferenciada, faz?
pensa numa estratégia para evitar que aquela tragédia chegasse até a sua casa. Então, o que ela faz? Prepara um grande banquete, reúne todos os seus servos, fala, olha, prepara várias coisas, prepara pães, passas, vinho, enfim, muitas coisas ali ela preparou, coisas típicas daquela época, coisas que seriam deliciosas ao paladar, e ela manda com que seus servos vá na frente para poder encontrar com a tropa de Davi, que já vinha vindo no meio do caminho. Então aqueles homens, eles vão na frente com a comida, e ela, montada num camelo, vai logo atrás com mais alguns de seus servos. E aí, quando ela avista Davi, a palavra diz que ela desce do camelo, desce da sua jumenta, e ela se inclina o rosto em terra e começa a reverenciar Davi. E ali o que ela faz? Ela pede perdão pelo ato insensato do seu esposo, ela pega aquela culpa para ela, pede perdão e ela oferece todo aquele banquete. Davi, por sua vez, aceita o perdão, escuta aquela mulher e ele cancelou aquela tragédia que já estava anunciada. Ele não fez mais tudo aquilo que já estava planejado e arquitetado para que não sobrasse ninguém da casa de Nabal. Então, agora nós vamos entender quais foram os 6 passos dessa estratégia que Abigail utilizou para evitar a tragédia. E eu tenho certeza que muitas dessas coisas você vai poder utilizar na sua vida, amém? Vamos lá entender quais foram esses 6 passos, então? Primeira coisa, ela carregou com brandura as suas palavras. Quando ela chegou até o rei Davi, como que ela faz? Ela começa a falar de uma forma muito firme, mas ao mesmo tempo muito doce. Para quê? Para que ela pudesse ser ouvida. Porque nós mulheres temos essa habilidade, né? Então, assim, dependendo da forma que nós falamos, nós podemos mudar uma situação, nós podemos disseminar uma situação. E ali ela foi com brandura, suas palavras eram carregadas de doçura. Ela foi falando e ela foi ganhando espaço para que ela fosse ouvida. Muitas vezes nós queremos falar coisas, até mesmo para os nossos maridos, mas a gente tem que cuidar do tom da voz, nós temos que cuidar do volume, de como que aquilo vai soar, o momento certo. E ela usou isso com muita sabedoria, usou as palavras com muita sabedoria. E ali ela conseguiu ser ouvida. E uma outra coisa também que ela fez, ela soube usar os seus dons, seus talentos e os seus recursos em prol de atingir o seu objetivo. Ou seja, ela soube ganhar espaço para ser ouvida, mas também ela teve uma habilidade ali para poder contornar aquela situação, utilizando os recursos que ela tinha, os servos que ela tinha, a comida que ela tinha, enfim, ela usou tudo aquilo que estava sobre as mãos dela para ela atingir o objetivo. Será que nós estamos utilizando tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos? Os dons, os talentos, os recursos que o Senhor nos entrega, o tempo que Ele nos entrega. Abigail soube fazer uso de tudo isso. Por isso ela teve êxito no seu objetivo. E uma outra coisa também que ela fez, o terceiro passo, ela reconheceu a autoridade do rei e se inclinou diante dele, alcançando assim a misericórdia. Olha que interessante. Davi, naquele momento, ele não era rei ainda, porém, ela reconheceu a autoridade do rei, ela se inclinou diante do rei, ela reverenciou o rei. E com isso ela alcançou misericórdia. Será que nós estamos diante do rei Jesus, se inclinando, se dobrando, se humilhando para alcançar a misericórdia, para alcançar aquilo que tão somente nós esperamos da parte do Senhor? Então ela se inclinou diante do homem, mas eu e você sabemos que nós devemos inclinar somente ao Rei Jesus. E com certeza nos pés do Senhor alcançamos graça, misericórdia, perdão dos pecados, tudo aquilo que nós precisamos estar nos pés do nosso Rei. Amém? E uma outra coisa também, aqui a quarta etapa, o quarto elemento, olha o que ela fez. Ela foi provedora, ela foi provisão para os famintos. Olha só que interessante.
Abigail, ela evitou uma tragédia, com certeza. A estratégia inicial, o pensamento inicial foi evitar uma tragédia anunciada, e ali ela usou os alimentos ao favor dela, usou aquele banquete, né, a favor dela. Porém, ela foi provisão para os famintos. Aqueles homens estavam famintos, sedentos, eram homens ali que estavam totalmente descuidados. Então é como se durante o dia do deserto, Abigail fosse uma sombra ali para aqueles homens. Aqueles homens encontraram alento naquele alimento. Será que eu e você podemos dizer que somos provisão para o faminto? Tanto provisão de comida, de alimento, porque todos nós sabemos que precisamos, e quantas pessoas estão na rua precisando de alimento, precisando de provisão, precisando de um pão, precisando de um prato de comida, como também a palavra de Deus, que nós temos que levar aos famintos espirituais, porque tem fome que não é de comida, tem sede que não é de comida, tem fome que é da palavra de Deus, tem sede que é da presença de Deus. Será que eu e você temos sido como Abigail? Temos sido como ela? Então olha que passo interessante esse. Ela foi provisão para os famintos. E o próximo passo, o próximo elemento foi que ela profetizou sobre o rei Davi. É tão interessante que quando ela começa a falar de Davi, depois dá uma lidinha lá no texto, dá continuidade nessa leitura, porque é muito interessante. Ela começa a profetizar sobre a vida do rei Davi, enquanto ele estava naquela posição desfavorecida, enquanto ele estava esquecido naquele deserto. Ela começa a lembrar Davi de quem ele é, e ela começa a profetizar que todos os inimigos de Davi, que Deus ele pegue aquela afronta, que Deus ele tome uma providência, não só em relação a Nabal, mas também em relação a todos os inimigos de Davi. E ela começa a profetizar, ela começa a falar palavras proféticas ali para Davi, numa situação onde ele está totalmente desacreditado. E ali ele começou a ouvir aquelas palavras, e ele deu crédito para aquelas palavras. Aquela mulher foi como uma conselheira, aquelas palavras, elas vieram como um bálsamo para a vida de Davi. Será que nós temos em Deus esse direcionamento diante das pessoas? Será que nós podemos dizer que uma pessoa, quando chega diante de nós, mesmo estando numa situação de angústia, de dificuldade, será que nós temos palavras de consolo, de direcionamento, palavras que vão vir como um bálsamo e profetizar principalmente aquilo que ainda não aconteceu? Porque quando ela começou a falar, ela não estava falando do Davi do deserto, ela estava falando do rei Davi, ela estava levando ele a ouvir uma palavra profética. Então é isso que o Senhor quer de mim, de você. Não importa a situação que você esteja vendo, talvez o seu filho, o seu marido, talvez uma pessoa que esteja do seu lado, comece a profetizar que vai haver mudança, transformação, que vai haver restauração e restituição, porque foi isso que ela fez. Ela foi profetiza para o rei Davi, ali no meio daquele deserto. E uma outra característica, o sexto passo dessa estratégia, para a gente poder finalizar, ela foi apaziguadora e aplacou a ira, evitando assim que a tragédia chegasse à tua casa. Então ela conseguiu apaziguar. Davi ele foi tão irado, ele foi tão injustiçado no meio daquele caminho, já planejando tudo, aquele cenário de morte, aquela tragédia, enfim, ia haver um grande derramamento de sangue ali. Se Abigail não intervisse, se ela não tivesse aquela estratégia, com certeza iria acontecer isso. E aí o que acontece? Ela consegue apaziguar, ela consegue colocar panos quentes, ela consegue contornar aquela situação. Eu e você, nós somos mulheres e nós conseguimos, porque o Senhor nos deu esse dom de apaziguar, esse dom de contornar as situações. Talvez você está vendo uma briga anunciada, uma tragédia anunciada, talvez uma discussão que pode ser evitada. Então você pode intervir, você pode
pode, com palavras de sabedoria, palavras de brandura, com aconselhamento, você pode contornar a situação para que essa tragédia não venha acontecer, para que a briga não venha acontecer, para que a discussão não venha acontecer e venha haver paz no seu lar. Então você precisa também cuidar desse espaço chamado lar, chamado casa. E independente de onde que você estiver, isso não se aplica na tua casa, talvez no teu trabalho, talvez na faculdade, talvez numa situação que você veja que você tenha a possibilidade de amenizar, de contornar a situação. Claro, se isso estiver como você poder intervir, porque tem situações que são alheias, que a gente não pode opinar. Porém, eu estou dizendo situações onde você faz parte, onde você está inserida, cenários, contextos que você está inserida e você vê que você pode fazer algo diferente. Então, tenta pensar, tenta imaginar tudo aquilo que você pode aí lidar com sabedoria, que você pode ajudar, que você pode contornar situações aí da vida cotidiana. E eu quero terminar esse vídeo falando, não tem como não falar um pouquinho de Davi, porque Davi, embora a personagem principal aqui seja Abigail, Davi, que realmente era um homem segundo o coração de Deus, um homem adorador, um homem que fazia coisas tão extraordinárias e extravagantes na presença do Senhor. Ali de deserto em deserto ele estava se refugiando, não porque tinha feito nada errado, mas porque tinha uma perseguição implacável ali de morte, e nós sabemos que ele não fez nada para ser perseguido daquela forma. Porém, um espírito maligno se apoderou de Davi, que procurava a vida dele para tentá-lo. Mas olha que interessante, ali no deserto ele foi atrás de Nabal, porque ele tinha crédito com aquele homem e ele queria provisão, ele só queria comer e beber, ele queria um refúgio para ele e para os seus homens. E ali Nabal, ele negou isso. Então, quantas vezes nós estamos nos desertos da vida, nós estamos passando por situações difíceis e vamos até alguém que nós sabemos que nós temos crédito, porque é alguém que nós oramos juntos, que quando precisou nós ajudamos, alguém que nós tínhamos crédito. Mas se você não tem crédito com esse Nabal aí que poderia te ajudar, porém não quer, não tem problema, porque o Senhor, ele providencia Abigail no deserto com um banquete, com palavras doces, com palavras brandas e profetiza ainda sobre a sua vida. Então, fique com essa palavra no seu coração, guarde tão somente os ensinamentos dessa mulher maravilhosa por nome de Abigail, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de outras mulheres. Por isso, não fica só para você, compartilha. Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo.